É bom estarmos aqui juntos e quero saudar-vos esta manhã com o amor de Deus. Eu já há bastantes semanas, evidentemente que não são todas as semanas, porque isto vamos intercalando com outros crentes que vão falando, mas há já bastantes semanas que tenho vindo a falar sobre este tema: o melhor está para vir. Esta vai ser, se não estou em erro, a 7ª mensagem sobre este assunto. O melhor está para vir. E como eu já tive a ocasião de dizer, quando eu estou a dizer que o melhor está para vir, não me estou a referir ao céu, porque todos nós sabemos que o melhor está para vir quando partirmos para a glória. Estou-me a referir à porção do crente, evidentemente que isto tem a ver com quem já é crente no Senhor Jesus Cristo, que Ele só tem o melhor para vir. O futuro é sempre cada vez mais brilhante, cada vez mais glorioso, ainda nesta vida. Esta é uma das maravilhas da graça de Deus, quando Ele salva o pecador, é que o melhor está para vir. E quando eu digo que o melhor está para vir, parece que já estou a ver alguém dizer assim: então e quando ele parte uma perna? Então e quando ele tem um acidente e fica em coma e vai para o hospital? Ou quando lhe acontece uma contrariedade qualquer, e há tantas contrariedades nesta vida, o melhor está para vir mesmo nessas circunstâncias. Porque a porção que Deus tem de melhor para nós não depende de circunstâncias. E já agora, para vocês poderem perceber, talvez vos seja difícil de encaixar isso. Quantos indivíduos têm as melhores circunstâncias que vocês entendem serem as melhores circunstâncias para serem felizes? E são infelizes. Afinal, parece que circunstâncias não contam, mesmo para a felicidade. E alguns terminam com um tiro na cabeça. Ora bem, eu vou começar por dizer que, tendo eu falado sobre este tema ao longo de esta é a 7ª edição sobre o assunto, que curiosamente, esta semana que passou, o presidente francês Emmanuel Macron disse isto. Todos vocês devem ter ouvido. Vou citar aquilo que ele disse em vários órgãos de comunicação social. O pior está para vir. Ouviram todos aquilo que ele disse? O pior está para vir. Vladimir Putin telefonou esta quinta-feira a Emmanuel Macron, e da conversa o presidente francês concluiu que o pior está para vir. Podia multiplicar o que a comunicação social diz sobre o assunto, mas vou avançar. Recebi, como resultado disto, um mail de uma crente como eu, que tem mais ou menos a minha idade, está acamada, está paralisada do pescoço para baixo. Sentam-na numa cadeira de rodas durante o dia, por alguns períodos, com um computador portátil à frente dela e, através de um software que foi desenvolvido há poucos anos, ela com os olhos consegue escrever no computador. E ela escreveu-me assim: enquanto tu e a palavra de Deus diz que o melhor está para vir, porque ela ouve as mensagens, Macron e o mundo dizem que o pior está para vir. E eu disse-lhe: eu posso dizer que ela é a nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira, que alguns de vocês conhecem. Alguns de ouvir falar apenas. É verdade, Filomena. Já tinha notado isso. Aqui se vê a falta de esperança, o desespero de quem não tem Cristo. Além do mais, digo eu agora aqui, para aqueles que estão sem Cristo ainda, e quando eu digo sem Cristo não é que sejam religiosos, não é que tenham religião, porque muitos religiosos eram religiosos e não tinham Cristo, e Judas era um dele, e andava com ele, na igreja dele, e foi para o inferno.
Não é ter religião que salva. Além do mais, para os perdidos que não têm Cristo, eles não sabem, mas é bom que saibam, que é verdade. O pior para eles está mesmo para vir. E têm que ter muito cuidado, porque se não se converterem, podem ter a certeza que é o pior dos piores. Não fazem a mínima ideia do que é uma pessoa ser separada de Deus para sempre, num lugar chamado inferno. Nós temos estado a ver, do melhor está para vir, temos estado a ver a vida de uma pessoa na Bíblia que é Ana, uma mulher com cerca de 84 anos, contemporânea do Senhor Jesus Cristo. Estava no templo em Jerusalém quando o Senhor Jesus Cristo nasceu e aguardava pela vinda dele, porque ela conhecia as profecias da Bíblia. Viúva desde bem cedo, ela esteve pouco tempo casada. E ela é uma das provas de que o melhor na vida de quem crê em Deus, em Cristo, está mesmo para vir. Porque nós vemos na vida dela que à medida que os anos avançavam, ela ia conhecendo coisas melhores, sempre melhor, sempre melhor. E eu estou-vos a falar nisto, porque eu quero trazer-vos essa verdade bíblica de que nós, independentemente das circunstâncias, mesmo numa cadeira de rodas, mesmo só podendo mexer a cabeça, não conseguindo mexer as mãos nem os braços, se tiver uma comichão não pode coçar, se quiser um copo de água não pode pegar, depende totalmente dos outros para tudo. E ainda assim, quem conhece a Filomena sabe aquilo que eu estou a dizer, que o melhor está para vir. E ela é uma das provas disso. Ana, a viúva, que estava presente em Jerusalém quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, 8 dias depois dele nascer, ele foi levado pelos pais ao templo para o apresentarem ao Senhor no templo, como ordenava a lei, e lá estava a Ana à espera dele. Já falei muito sobre isso, não vou repetir. Quero apenas começar com o capítulo 2 de Lucas, versículo 37, que diz assim: E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Eu penso que neste momento é a altura, sei que vocês estão todos a ler, mas neste momento é a altura de vos convidar a ouvir o testemunho, uma pequena parte, apenas uma pequena fração, apenas uma pequena amostra do testemunho de um homem que fez na semana passada 94 anos. O testemunho que ele dá sobre a importância das pessoas se converterem. Vocês vão ver o que é que se passou entre ele e o pai dele. O pai dele já morreu há muitos anos. Ele tem 94 anos agora. Quem o conhece? Chamado irmão Albano, que se reúne na igreja das Fontainhas, em São João da Madeira. Um grande abraço para os irmãos nas Fontainhas, em São João da Madeira, eu envio daqui, porque eles vão ver isto certamente pela internet. Quem conhece o irmão Albano sabe que eu não estou a exagerar. Aquele irmão foi sempre um doce. Para resumir numa palavra quem ele é. Mas quem o conhece e o conheceu sabe bem que eu não estou a exagerar. Ele é uma das provas vivas de que o melhor está para vir. Porque ele está num ponto como eu nunca vi. Que bênção que ele é. Vamos ouvir o testemunho dele. Peço ali ao Dário ou ao Bruno, por favor, para passar o vídeo. Conta lá como é que o seu pai se converteu. Que é para a gente perceber. O meu pai se converteu. Não falava, não sei há quantos anos, já que não falava com o meu pai. Há uns anos, largos. E um dia estava aqui, eu não sei que dia, um dia aqui, e a minha também estava aqui. Veio a minha irmã, ou disse-lhe a ela, olha,
que o pai está muito doente, já tinha dado 2 AVCs, 2, dizem 2 que eu não, 2 AVCs. Então chegou aqui, olha, o pai está muito mal. E a minha mulher aqui, que está aqui presente, disse assim, Vamos, ela assim para mim, vai visitar o teu pai, vai despedir dele, tu se partir para a eternidade para o Senhor, tu tens que dar contas a Deus. Vai lá, eu tenho mais nada, sinto, eu peço um toque e vou por aí acima, e nesse instante vou, subi a estrada, chegou ao meu pai, a minha mãe estava para cozinhar, eu cumprimentei a minha mãe, nenhuma palavra, eu não tenho nada. Quanto à minha mãe, tinha. Eu cheguei a pensar para mim, e eu disse à minha mãe, não sei porquê, porque é que me tem um ódio, tinha um ódio, porque é que o meu irmão diz que é filho dela e eu não sou. Eu ali à porta, mas vou contar isso do meu pai. Quando cheguei lá, nunca eu chamei pai ao meu pai. Acredita, irmão? Em casa e tal, nunca, na fábrica, nunca tratei o meu pai, chamei, pai, isso, aquilo, não. Era tal, o nome que eu dava era tal Viri. Eu era que o fulano, fulana. Quando cheguei lá, mas entrei para a porta, cumprimentei a minha mãe, estava para lá comigo, lá no fogão, nem, não ligou nada. Eu entrei à porta do quarto do meu pai e disse, mas com uma voz de trovão, pai! Ele já fala, com dificuldade, meu pai. Pai, eu venho aqui para nos reconciliarmos um com o outro, porque fizemos coisas tão más, e eu venho aqui abraçá-lo, quero abraçá-lo, agarrei assim, por cima, puxo para cima, ó pai, vamos nos reconciliar, por o mal que fizemos um ao outro. Vou dizer uma coisa, quero aceitar o Senhor Jesus, foi o que eu disse, Carlos. O Senhor e Salvador, aceito, pai, aceito. Ele começou a chorar, é claro, chegaram também lágrimas aos olhos. Eu disse, pai, estamos reconciliados. O ser humano é isto, o ser humano é isto. Eu venho para casa, encontro a minha irmã ali em cima na rua e a minha irmã, Albano, então onde é que vais agora? Eu vou para casa, tu foste ver o pai. Foi, ele como é que está? Ele não está muito bem em Lourdes, está com dificuldade em falar, muita dificuldade. E vou lá vê-lo no instante. Vou lá vê-lo. Ele vai vir e eu estava ali. Veio o caminho e venho para casa. Chegou aqui, não passa, de 4 a 6 minutos não passou. Eu cheguei aqui ao Albano, então o que queres? Eu assim para ela, então o que queres? Outra vez, olha o pai morreu. O que é? O pai morreu. Eu sinto, olha Carlos, senti uma alegria no meu coração. Eu disse, o Senhor, meu pai foi salvo na última hora, na hora extrema. Graças a Deus. Fiquei contente. Eu de Carlos nunca mais chorei, nunca mais verti a lágrima. Fui ao funeral, mas nunca mais verti a lágrima. Fiquei contente.
A partir dessa altura, o meu pai para mim foi um amigo. Fomos amigos um do outro, apesar de levarmos uma vida infernal. Éramos 2 irmãos, mas o meu irmão era o único lá, o único considerado como filho da casa. Mas estou contente. Mesmo assim, com esta doença que o Senhor permitiu, estou contente. Com a minha mulher tive também muitas discussões, mas estou. Sabe porquê? Porque a minha mãe faleceu bem. E antes, quando eu namorava, dizia assim, arranja uma mulher rica. E sabe o que é que você me deu em troca? Uma rica mulher. É ela que toca. Graças a Deus. Tudo. E agora? Arranja uma mulher rica, não. Arranja em barrica mulher. Dei-lhe muitos trabalhos. Filha sofrer muito. Mas dou graças a Deus. Porque o Senhor a mim também me perdoa todos os meus pecados. Porque eu confessei em Jesus, já não sei há quantos anos. Confessei, Senhor Jesus, quero aceitar-te como meu Senhor e Salvador. Mais um dia feliz que eu tive na minha vida. Graças a Deus. Portanto, pode-me dizer que eu fui fraco, fiz coisas horríveis. Cometi coisas horríveis. Mas não foi nada de... Claro. Graças a Deus pelo seu testemunho, irmão Albano. Obrigado, que eu já gravei isto. Não tenho palavras. Várias vezes ele me contou a história da vida dele. Por várias vezes tive pena de não ter gravado. Há coisas que ele aqui nesta gravação não diz, que disse de outras ocasiões. Mas eu pedi-lhe, conte mais uma vez. E foi que foi possível gravar. Mas quero aqui chamar a vossa atenção para 2 pormenores. Primeiro, ele ter dito que o pai foi salvo, por outras palavras, in extremis, na última hora, no último momento. Tu sabes quando é que é o último momento da tua vida? Podes morrer agora. Está aí sentado. Nenhum de nós controla a nossa vida. E não é preciso ter uma doença, nem o Covid, nem outra coisa, nem um tiro perdido da guerra. E a outra coisa que ele disse foi ele ter dito que tinha muitos pecados, que tinha feito muito mal, muita asneira, mas creu em Cristo como seu Salvador. E eu faço aqui um apelo. Se algum de vocês ainda não deu o passo mais importante da vossa vida, faça-o quanto antes. Um pequeno detalhe, nunca mais chorei. Aquele choro de desespero, aquele choro de tristeza, nunca mais. O melhor para o crente está de facto para vir. Vamos avançar. Ora, li eu há bocado, acerca de Ana, que ela nunca se afastava do templo. Em Lucas 2,37, ela nunca se afastava do templo. Uma das coisas maravilhosas, eu tinha tanto para vos dizer, eu quase que até me apetece já nem falar mais nada, mas vou-vos dizer uma coisa, ela não somente andava em comunhão com Deus, como é óbvio, não é? Por aquilo que a gente já viu, como ela valorizava o andar em comunhão com Deus de tal monta, que diz aqui a Bíblia, não queria afastar-se. Isto é tão bom que eu não quero afastar-me. Ela viveu a experiência de David, e David disse, a minha alma está anelante, no Salmo 84, versículo 2, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Era o sentimento dela. Quem é crente mesmo a sério?
compreende esta linguagem. Vamos também nós viver esta experiência. Estar no templo não tornava a Ana mais santa. Eu estou muito contente de vos ver aqui sentados, mas isso não vos torna mais santos. Mas porque ela era santa, ela queria estar no templo. Não sei se estão a ver a diferença. Não procures fazer algo. Há muitas pessoas que às vezes querem procurar fazer isto e aquilo e até nem conseguem. Procura ser santo. E aquilo que tu querias fazer, vais fazer e mais do que isso, naturalmente, espiritualmente. Procura ser santo. Já agora um pequeno detalhe. Talvez tu sejas aí sentado e perguntas assim, como é que eu posso ser santo? Bem, isto tem muito que se me diga, eu agora ficava aqui só a falar sobre o assunto, mas quero basicamente começar pelo princípio. A pessoa torna-se santa quando crê em Cristo como seu Salvador. Porque o que é que acontece? Já agora, para vocês poderem perceber, isto é muito importante. Nós somos pecadores, todos nós, sem exceção. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. E por isso nenhum de nós é santo. Temos um problema. Como é que vamos para junto de Deus se Ele é santo? E se a Bíblia diz que Ele nem pode ver o pecado sequer, quanto mais ter lá um pecador com pecados? Nós não tínhamos hipótese, estávamos perdidos mesmo. Todos nós. Mas a maravilha das maravilhas é a revelação do amor de Deus, de que a Bíblia nos fala, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Santo, como Ele... Sabem o que é que a Bíblia diz acerca dele quando Ele nasceu? Antes dele nascer, foi dito assim, o Santo que de ti há de nascer. O Santo que de ti há de nascer. O Santo nasceu sem pecado. Ele teve um nascimento diferente do nosso. Porque se ele tivesse um nascimento igual ao nosso, vinha com pecado. Viveu sem pecado. Qual de vocês me pode acusar do pecado? Perguntou um dia ele. Ficaram todos calados. Bem, se fizesse essa pergunta, eu nem precisava que as pessoas me dissessem. A minha consciência disparava sobre cima de mim. Ninguém respondeu. Ele era santo. E foi à cruz como santo. Quem devia lá estar era eu. E sabem o que é que ele fez? Ele veio substituir-nos para nos salvar. Ele que era santo, que viveu uma vida santa e morreu em santidade, quando ele morre, sabem o que aconteceu? Ele transferiu a santidade dele para o pecador. Se ele crer, transfere a santidade dele para o pecador, levando ele sobre si, na cruz, a nossa pecaminosidade. Os pecados de todos nós caíram sobre ele. Para nós podermos levar a sua santidade. E só assim é que eu me posso tornar santo. Diz a Bíblia que quando eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, no mesmo momento em que eu creio, torno-me santo. Há muita gente que pensa que santo é não sei o quê. Eu nem vou falar sobre isso. Santo é isto. Separado para Deus. Quando eu morrer... quando Deus olhou para ele na cruz, não o estava a ver na sua santidade. Estava-o a ver cheio de pecados. Ele estava a se identificar connosco. E Deus olhava para ele e via-o coberto de pecados. E por isso é que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus caiu sobre ele por causa dos meus pecados. Ele foi separado de Deus. Que era o que me esperaria a mim ser separado de Deus por causa dos meus pecados. Ele foi separado de Deus não por causa dos seus pecados, mas por causa dos meus pecados. E Deus olhou para ele e estava a ver cheio de pecado. E ele foi desamparado, separado de Deus. Sabem para quê? Para que se eu crer, a santidade dele me seja atribuída a mim
como o meu pecado lhe foi atribuído a ele, a santidade dele me seja atribuída a mim, que é uma santidade perfeita. E quando eu partir, assim como Deus, quando olhou para ele, só via pecados, quando eu partir, quando Deus olhar para mim, quando eu chegar lá ao céu, porque eu creio em Jesus como meu Salvador, Deus olha para mim e vê santidade perfeita. Não é a minha santidade, é a dele. Portanto, procura ser santo e vais ver o que é que vais fazer depois. Vais ficar surpreendido, porque o melhor está para vir. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 37, lemos que ela servia a Deus em jejuns, na parte final do versículo, e orações de noite e de dia. Em jejuns. Eu não vou fazer aqui uma grande explanação sobre o jejum na Bíblia, mas quero-vos dizer que quem está perto de Deus, que era o que ela estava, e quem quer estar cada vez mais perto de Deus, e que não se quer afastar do templo, quer estar mesmo ali na presença de Deus, porque Deus manifestava a sua presença naquele templo, lá no templo, nega a sua vontade. Porque jejum, no fundo, é negarmos a nossa vontade. Negamos a nossa vontade e queremos falar com Ele. Queremos estar com Ele. Queremos falar com Ele. Isto são as orações. Jejuns e orações. De noite e de dia. De forma contínua. Não uma coisa intermitente. Coisa intermitente é para religioso. Religioso tem uma vida intermitente. Cristão a sério é contínua a experiência. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 36, temos ali uma alusão à sua virgindade. Diana. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. Teve uma vida de casamento tão curta, não foi? Já tinha 84 anos, ela casou-se, não sei que idade é que ela tinha quando se casou, mas era muito nova, e na altura casavam-se muito novas as mulheres em Israel. Só viveu 7 anos. Vê de há quantos anos é que ela não era viva. E eu acho interessante aqui fazer-se uma alusão à virgindade dela. À pureza. Já agora quero-vos deixar aqui uma mensagem para todos vós e para mim. Quem não pratica a virtude no início da vida, dificilmente vai praticá-la no fim da vida. Começar bem é muito importante. Valorizem o que tem valor. Tratem isso como joias e não o contrário. A primeira característica de Ana, revelada aqui no texto, é que Ana praticava a pureza. Tudo o que é dito acerca dela revela, todas as referências que nós vemos acerca dela revela que ela viveu uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida pura. É interessante reparar que quando Deus escolheu alguém para oferecer um testemunho acerca do seu filho, escolheu alguém que praticava a pureza. Foi Ana. Porque ela estava ali a dar testemunho do Senhor Jesus Cristo no templo, como vemos no contexto. Também é assim hoje. Sabem o que a Bíblia diz acerca para nós hoje? O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Ou para toda a obra. Para toda a boa obra. Para o uso do Senhor.
Parece que estou a ver algum de vocês aqui presente a dizer: mas a minha vida está manchada. Eu já não posso dizer o mesmo que Ana. Bem, o Senhor disse 2 vezes. Uma vez disse a um homem e outra vez disse a uma mulher. Disse a mesma coisa a um homem e a uma mulher. Virou-se para eles, quando eles tomaram a decisão certa, e disse assim: vai, não peques mais. Não te preocupes. Como diz o nosso irmão Billy Graham, dizia o nosso irmão Billy Graham, quando ele cá estava connosco, ele já partiu para a glória, ele dizia: eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Vai, não peques mais. O apóstolo Paulo, virando-se para aqueles crentes que estavam dentro dele em Corinto, a quem ele escrevia, ele disse assim, ele faz uma lista de pecados terríveis, no capítulo 6. E chega a uma certa altura e diz assim: e é o que haveis sido tudo isto que é mau. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Que maravilha. 1 Coríntios 6:11. Houve um rapaz novo que a coisa não correu bem no princípio da vida dele. Ele era crente. Talvez tu sejas crente, talvez tenhas batido com a cabeça, não sei, só Deus sabe, a vida de cada um. E ele bateu com a cabeça, João Marcos. Eu não posso mudar o meu passado, e João Marcos também não podia. Mas ele podia mudar o seu futuro. E ele mudou o seu futuro, porque Paulo diz assim a Timóteo: toma Marcos, João Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Como é que alguém que era um inútil se tornou muito útil? Só a graça de Deus pode fazer isto na vida de alguém. A pureza para que Deus nos use é muito importante. Sabem o que é que lemos em Isaías, capítulo 52, versículo 11? Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, purificai-vos, vós os que levais os vasos do Senhor. A pureza de Ana deve ser um estímulo para todos nós. A pureza e a vida. Ana, no seu conjunto, no seu todo, ela é a prova viva, é a demonstração viva de que o melhor na experiência do crente está para vir. Ela fez coisas e conheceu coisas, experimentou coisas, eu já falei nisso nas outras mensagens, que ela nunca experimentou quando era nova. Esta indivídua foi fantástica desde a sua juventude. Mas nós vemos acontecerem-lhe coisas com 84 anos que nunca lhe aconteceram antes. Coisas melhores. Ver o nascimento do Salvador, ter o Salvador nos braços, como ela teve. Eu nem quero explicar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. E depois veio-me lá dar testemunho, porque ela falava a toda a gente que ia lá ao templo. E eu estou aqui esta manhã a dar testemunho também. E sabem que um dos problemas de muitos cristãos professos é que são fracos e ineficazes no seu testemunho. Sabem porquê? Porque as suas vidas estão cheias de impureza. E se abrem a boca, o que é que elas vão falar? Mais vale estar calado. Que Deus nos ajude. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas a Bíblia fala, por exemplo, de uma cidade chamada Ai. E fala acerca de Israel em relação a essa cidade. Depois de Israel conquistar Jericó, de uma forma estrondosa. Uma cidade que era intransponível. E eles venceram-na. Aliás, o Senhor, através deles, fez com que os muros caíssem da cidade intransponível, que era Jericó. A seguir vão enfrentar Ai, que era assim uma aldeiazita, que não valia nada, que não tinha muros, como Jericó. Podemos dizer que até uma criança dominava aquela cidade, estou a exagerar, mas
é para vocês poderem perceber, e foram derrotados em Ai. É motivo para dizer ai. Foram derrotados em Ai. E porquê? Sabem porquê que eles foram derrotados em Ai? Diz a Bíblia porque havia pecado no acampamento. Vê a importância da pureza. O pecado impediu o avanço de Israel. E o pecado pode impedir o avanço, o progresso da minha vida, para eu experimentar coisas cada vez melhores. Ana quer dizer favor ou graça? Para quem não sabe, deve haver aqui Anas. Não sei. Agora assim de repente nem estou a ver aqui nenhuma Ana. Está ali uma Ana mesmo aqui à minha frente. Ana quer dizer favor ou graça. E sabem que a graça faz o que a lei não faz. Se, por exemplo, me chegassem ao pé de mim e dizer assim, olha, tu és religioso, agora tens que fazer isto. Não faço. Ou então, mesmo que eu quisesse fazer, não conseguia fazer. Mas sem ser religioso, sendo transformado pela graça de Deus, e a graça de Deus tendo afetado a minha vida, eu vou fazer coisas pela graça que pela lei, por obrigação, por imposição, por mandamento, eu nunca faria. E foi assim com Ana. Sabem que a Bíblia diz que a partir de determinada altura na idade do povo de Israel, nas faixas etárias, as pessoas já não faziam nada. Por exemplo, um homem, já não me lembro agora da idade, também não vou agora estar aqui a fazer um exercício mental, mas a partir de uma determinada idade já não ia para o exército. Assim como eu. Já atingi a idade. Esta mulher, com 84 anos, estava na linha da frente, porque a graça faz o que a lei não consegue. Graça não é apenas o nome da atual dispensação, chamada dispensação da graça de Deus. Graça deve ser a tónica, a característica, o lema, a vida de cada membro do corpo de Cristo na sua ação. Sabe o que é que o apóstolo Paulo disse? O homem a quem foi dada a dispensação da graça. Trabalhei muito mais do que todos eles. Sabem o que é um indivíduo chegar ao ponto, olhar à volta e dizer assim, epá, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Todos eles somados, trabalhei mais do que eles. E alguém pode dizer assim, epá, o apóstolo está a se orgulhar, olha, aquilo não é bom, falta de humildade. Não, ouçam a conversa até ao fim. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Já viram o que é que a graça faz? É bom que a gente ouça o discurso até ao fim, que é para não fazermos juízos precipitados. Ana é uma personificação da graça. Ana é mesmo graça, não apenas no nome, mas na ação. Ela tinha 84 anos, mais uma da geração Caleb, eu falei-vos da geração Caleb. Caleb, com 85 anos, queria conquistar a montanha mais difícil e conquistou. Onde habitavam os anaquins, conseguiu com 85 anos o que quando era jovem, que já era fantástico como jovem, nunca realizou. O melhor está para vir. Assim foi Ana. Não foi quando ela tinha 20 anos. Ela devia ser uma jovem fantástica. Para o marido ter querido, digo eu. Não foi com 30, nem 40, nem 50, nem 60, nem foi com 70 anos. O melhor para ela foi quando ela tinha 84 anos. Bem, a Bíblia diz no versículo 37 que ela estava no templo, não se afastava do templo, como eu já disse há pouco, servindo a Deus. Tomem bem atenção. Ela não estava reformada. Ela estava lá no templo, mas estava já na idade da reforma. Estava lá, aposentada, numa gaveta. Não. Estava lá, servindo a Deus. O ministério de Ana, com 84 anos,
é uma refutação clara de qualquer um que diga: estou velho demais para servir a Deus. Estou velha demais para servir a Deus. Nunca digas isso. Olha para a Ana. Depois nós temos aqui o caso de Simeão e Isabel, outros octogenários. Digo eu, que a Bíblia não diz exatamente o nome deles, mas diz que eram avançados em idade, no versículo 7 e 18 do mesmo capítulo. Eram avançados em idade. E notem que dois, Zacarias e Isabel, pais de João Batista. E eu agora não resisto em fazer aqui uma citação de uma mensagem que recebi no Messenger, de uma crente idosa. Não lhe perguntei a idade, mas eu creio que ela anda na idade dos 80 também e tal. E ela, depois de ouvir uma destas mensagens desta série, do Melhor Está para Vir, ela escreveu-me e disse assim, entre outras coisas: eu que todos os dias penso que a minha vida está a chegar ao fim e que já não tenho mais nada para fazer. Esta mensagem parece ter rejuvenescido a minha vida. De hoje em diante, vou pensar de outra maneira. O Lucas registrou o nome de pai dela. Sabem que os pais têm um papel importante para os filhos? Que legado estás a deixar aos teus filhos? Que testemunho? Que exemplo? Eles vão fazer de ti o modelo deles. És um bom modelo? Pai e mãe, vocês são um bom modelo para os vossos filhos? Ela tinha um pai e a Bíblia fala do pai dela, curiosamente. Apesar de ter 84 anos, a Bíblia fala do pai dela. E diz que o pai dela se chamava Fanuel. Eu tenho que me despachar. Vocês vão me desculpar. Vocês têm que vir preparados para estar assim e trazer um lanche para almoçarmos aqui e depois continuarmos. Porque isto é difícil falar disto. E eu não gosto nada de deixar as coisas mutiladas. Eu hoje queria acabar esta série, pelo menos de Ana. E diz que Fanuel, que era o pai dela, era da tribo de Azer, uma das 12 tribos de Israel. E sabem que Azer foi uma das tribos que se perdeu no exílio. Ana provavelmente não era vista como importante nos da sua época. Esta indivídua não tem valor nenhum, até pertence a uma tribo que nem existe. Afinal, ela era membro de uma tribo perdida de Israel, Azer. Mas quero chamar a tua atenção para isto. Isso não a limitou. Isso não a diminuiu. Isso não lhe tolheu os movimentos. Eu não sei qual é o handicap que tu tens na tua vida. Podes não pertencer à tribo de Azer, mas se calhar tens outra coisa qualquer que te está a encravar como um espinho na carne ou na alma. Isso não a limitou e nada te deve limitar. Nem impediu que Deus a usasse. E a minha pergunta é: qual é o teu estigma? Aos olhos de Deus eu quero que tu saibas que não há estigma que nos possa embaraçar ou tolher para não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus agrada-se. Ele tem esta particularidade. Eu gosto do meu Deus. Ele tem esta particularidade de se agradar de usar aqueles de quem o mundo não espera nada. É desses de quem o mundo não espera nada que ele tem um particular prazer em usar. Daqueles que são considerados como uns ninguém, como Ana. Azer quer dizer bem-aventurado, abençoado, feliz, bendito. Era o 8º filho de Jacó. Para quem não sabe, Azer era o 8º filho de Jacó. E sabem que os números na Bíblia têm um grande significado. O número 8 na Bíblia significa coisas novas. Quem é de Azer
pode esperar coisas novas continuamente. E Ana sabia disso. Viveu 7 anos com o marido, desde a sua virgindade. Como eu já fiz referência, a pureza é muito importante. E eu quero terminar, porque eu tenho que terminar. E tenho que avançar. Eu estava a falar do pai e não acabei. Fanuel, que é o pai dela, quer dizer a face de Deus. Ela, quando olhava para o pai, ela via Deus. Os teus filhos, quando olham para ti, o que é que eles veem? O que é que os meus filhos veem quando olham para mim? O que é que eles veem quando olham para ti? Quando ela olhava para o pai, via a face de Deus. Isto para mim é muito significativo. Ela teve um pai de certo que a marcou profundamente. Ela via Deus na face do pai. Sabem que não é a primeira pessoa na Bíblia que viu Deus na face de alguém? Jacó viu Deus na face de Esaú. Diz a Bíblia. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, ó Esaú, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, Esaú, como se tivesse visto o rosto de Deus. Sabem porque é que ele viu o rosto do irmão como se fosse o rosto de Deus? Porque ele pensava que o irmão ia cascar nele. Porque ele tinha procedido mal para com o irmão. E o irmão, em vez de castigá-lo, vingar-se, revelou o que Deus faz em graça. É assim que nós procedemos uns com os outros. O que é curioso, muita gente às vezes ignora este pequeno detalhe que é importante, é que quando Jacó disse ao irmão, quando eles se encontraram, e o irmão não fez aquilo que ele esperava, ele estava com receio, por isso é que ele veio com presentes para o apaziguar. O que é curioso é que quando Jacó diz isto, que viu o rosto dele como o rosto de Deus, ele diz isto depois de Jacó, ele próprio, ter visto o rosto de Deus no capítulo anterior. Ele não estava a falar de cor. No capítulo anterior nós vemos Jacó ver o rosto de Deus. E agora, não admira, ele ter esta referência. E o que é que nós temos no capítulo anterior? Gênesis 32:30. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Tremendo. Logo a seguir encontrou o irmão. E que ele estava bem fresco. E ele viu o rosto do irmão como se fosse o rosto de Deus. O que veem os outros em ti? Uma boa pergunta. Bem, tenho muita coisa para dizer, tenho que saltar. Vou terminar para dizer uma coisa. Nós temos que ter duas características, ou devemos, que Ana revela, e que Simeão, que está com ela no templo, ainda não falei dele, se Deus quiser ainda espero falar dele, se for da vontade de Deus, revela, que é servir a Deus e esperar a redenção em Jerusalém. Vemos isso no capítulo 2, versículo 37, que ela era viúva, tal. Sobrevindo a mesma hora, ela dava graças a Deus, nem falei no ela dar graças a Deus. Só dá graças a Deus quem está feliz, quem está contente. Quem tem valor acrescentado. Se eu recebo agora uma coisa, é para graças a Deus. Se eu recebo agora outra coisa, é para graças a Deus. E ela estava sempre a dar graças a Deus, porque ela era valor acrescentado sobre valor acrescentado que ela estava a receber. O melhor estava para vir e estava a acontecer sempre. Mas ela diz aqui a Bíblia que ela falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel, em Jerusalém. E de Simeão nós lemos que ele era justo e também esperando a consolação de Israel. E a Bíblia também diz que nós fomos salvos, diz Paulo aos Tessalonicenses, e o Dário tem estado a falar sobre Tessalonicenses, salvou-nos Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho.
nossa característica agora deve ser servir e esperar a vinda do Senhor, porque Ele vem. Aliás, houve uma coisa que eu não disse, que a Filomena me disse, e sabem o que é que ela disse? Ela mandou-me um pensamento que dizia assim: o mundo está a ponto de descobrir que a Bíblia não é um livro de contos. Gostei desta. O mundo está a ponto de descobrir que a Bíblia não é um livro de contos. Para terminar mesmo, porque nós estamos aqui para servir e esperar a vinda do Senhor, e vou terminar da seguinte maneira. Havia um indivíduo assim como eu, que um dia estava na rua e viu um miúdo com uma gaiola, e tinha passaritos lá dentro. E ele chegou ao pé do miúdo e disse: olha lá, como é que tu arranjaste esses pássaros aí dentro da gaiola? E ele disse: apanhei-os, fiz lá umas armadilhas no campo, no mato, apanhei-os e meti-os aqui dentro da gaiola. E o que é que tu vais fazer com os pássaros aí dentro da gaiola? E o miúdo virou-se para ele e disse assim: o que é que eu vou fazer? Vou brincar com eles e depois, quando chegar a casa, vou dá-los ao velho gato que lá tenho para os comer. E o homem arrepiou-se todo e virou-se para o miúdo e disse-lhe assim: olha, quanto é que queres pelos passaritos que eu pago-te? E ele disse: mas eles não valem nada. Olha, e eles nem sabem cantar, nem cantar cantam, estão velhos, nem cantam, nem cantar sabem. E ele virou-se para os passaritos, para o miúdo, e disse: mas eu quero-te comprar os passaritos já. Olha, toma lá 2 euros pelos passaritos. Olha, você está a fazer um mau negócio, disse o miúdo. Eles não valem nada disso. Não faz mal. Dás uma gaiola com os passaritos. Ele deu-lhe os 2 euros. Ele pega na gaiola e vai com a gaiola e com os passaritos. Chegou lá mais à frente, já fora do longe do olhar do miúdo, abriu a gaiola e os passaritos voaram, saíram a voar e começaram a cantar, todos contentes a cantar. Quando chegou ao dia do culto lá na igreja, era assim um domingo como hoje, ele chega lá no culto e com a Bíblia levou a gaiola, sem pássaros. E toda a gente estava muito admirado: o que é que o homem está a fazer com uma gaiola ali em cima do púlpito? E contou a história. E virou-se para aquelas pessoas e disse-lhes assim: isto a propósito de nós estarmos aqui para servir e esperar a redenção. E falar da redenção, como ela falava. E eu estou aqui a falar-vos da redenção. Comecei logo no início. Falei do exemplo do irmão Albano. E falei como é importante tu converteres-te enquanto antes. E experimentares a verdade da redenção. A redenção quer dizer libertação. Seres liberto daquilo que te tolhe, que te tem impedido que tu te salves. E eu estava a falar nisto às pessoas e disse-lhes assim: eu trouxe a gaiola porque o miúdo dizia que aqueles pássaros não cantavam, e quando eu abri a porta eles começaram a cantar. E eu agora digo-te a ti, como eu disse a eles: se vocês experimentarem a redenção, a libertação que há em Cristo, a salvação que há em Cristo, a vossa alma vai cantar como nunca cantou. Que Deus vos abençoe.